E fala, galera da GP, como vocês estão? Aqui é o Juan. E, gente, que honra outra vez estar aqui, né? Faz um tempo que eu tô marcando presença nesse podcast. O Diego tá de férias, brincadeira, logo ele tá de volta. Mas hoje eu tô aqui com a Laís. Oi, gente. Gente, se o Dunamis tem a Rafa Gonçalves, o GP Sounds tem ela, Cris Costa. Seja muito bem-vinda. Meu Deus do céu, de onde Ele isso? tava aguardando. Eu pensei essa manhã inteira. Meu Deus. Faz a abertura. Fim? Ai, gente. Muito obrigada, viu, pelo convite, gente. É um prazer estar aqui com vocês, de verdade. É um privilégio poder estar aqui e compartilhar o que o Senhor vai derramando na gente pra sair. Que seja muito abençoador, em nome de Jesus. E muito obrigada Amém. mais uma vez. Cara, que top. E o que o senhor tem derramado, Cris, pra compartilhar com a gente meu aí Deus. hoje? Eita. Assim de cara... Espontâneo. Ah, tá bom, né? Agora a gente já vai ver a necessidade. Se de fato é seletivo. Bom, o tema claramente já tá avisado, né? Então, pensando a respeito disso, é um tema que muito confrontador, eu acho. E o que mais tá latente, assim, no meu coração é a respeito da necessidade da gente buscar e vigiar em Deus para que a gente possa viver isso de verdade, sabe? Porque é muito fácil a gente distrair de guardar o princípio. E... meu Deus. E que o Senhor ajude pra gente não ficar contando vitória, mas saber que tudo que a gente consegue viver de obediência é sempre Deus através de nós para que Ele seja glorificado, né? O pessoal me chama muito de muito chata às vezes, porque eu gosto das coisas muito certinhas, né? E o pessoal vê isso até como errado. Agora. É. Um dia é errado, você serve. É. Menina. A gente vive uma inversão de valores hoje bem complicada, Sim. né? Pior que é mesmo. E, assim, de experiências maiores que eu tive em relação a isso, acho que foi a época de escola, né? Que foi um tempo onde eu realmente fui... Era destacava, assim, no meio das pessoas, não no sentido de destaque estrelar, mas no sentido de ser diferente do que estava acontecendo. Desde que Deus me confrontou com a palavra dele, por exemplo, sobre cola na escola. Todo mundo colava e a Pessoal, era aquela. todo mundo colava e aí a minha Memória. parceira, Deus usou a Samara, que estudou com a gente até o primeiro ano do ensino médio, ele usou ela no intervalo, era a última prova do ano. Eu tô tacando falar de... Você colava? Mano, então, eu era mais contida, mas ao mesmo tempo teve um período, assim, do ensino médio, do primeiro ano do ensino médio, em que a gente teve vários cenários, né, várias, ai, meu Deus, Matéria. teve um Não, background aí, teve um plano de fundo muito forte em relação a isso, e aí, a gente meio que foi instigado a enxergar essa situação como... a gente teve... Não posso falar isso no podcast? Isso é um ponto de... Pode. Isso é um ponto. Prepara o corte aí, galera. Nossa, não, isso é um ponto, né, que a gente pode conversar a respeito de até que ponto é honestidade seletiva a gente omitir uma informação ou às vezes é um zelo, né? Uhum. Nesse caso, é mais por zelo, eu acho. Mas aí a gente teve uma situação em que isso estava sendo meio estimulado. De que a gente pudesse consultar e etc. Então eu engajei no negócio e não parei pra pensar a respeito do que Deus queria, do que Deus pensava sobre essa situação, né? E aí a sala toda colando, no final, na última prova era um provão que era dividido em 2 etapas. Então a gente fazia uma parte e saía pro intervalo, a gente fazia a outra. No intervalo da última prova do ano, a Samara abriu a Bíblia em Provérbios 11 pra mim e mostrou, falando, a gente conversando, olha só, eu tava lendo e Deus falou comigo aqui que a gente... E aí tinha exatamente, era aquelas Bíblias de estudo pra jovem, e aí tava falando sobre exatamente cola nas provas. E aí eu não tive pra onde fugir, porque a palavra confrontou, né? Sim. E aí eu
Eu sempre tive o costume, fui tentando manter esse costume, né, desde um determinado momento na vida, de orar a Deus antes de começar uma prova. E aí eu abaixei a cabeça e falei, Deus, que meleca, né? Me comprometo ao Senhor, eu nunca mais vou colar. A partir de hoje, não vai ter balança desonesta comigo. Entre a gente, por amor ao Senhor. E aí eu fiz aquele compromisso com Deus. E a partir de lá, eu passei a ser chata a nível de pegar a minha blusa, assim, o pessoal querendo colar de mim, eu pegava a blusa grandona que eu usava e eu cobria, pro pessoal não conseguir ver as alternativas que eu assinalava na prova. Porque eu também sempre fui muito nerd, né? Então, daí o pessoal passava a escolaiada toda. Mas acho que esse era um dos pontos. Então, desde primeiro ano do ensino médio até o final, e depois no período de faculdade também, né? Isso foi muito destaque. Isso foi uma questão de destaque em relação à honestidade diante de Deus, porque foi o confronto ali, né? Sim. Então, você percebeu, o nosso tema é sobre essa honestidade seletiva, né? A gente esconder aquela meia-verdade, só que meia-verdade continua sendo mentira. Mas se você puder, dar uma explicação pra gente, assim, o que é essa honestidade seletiva? Olha, quando você falou sobre ser essa uma possibilidade da nomenclatura do tema, eu falei, meu Deus, que forte. Porque a gente seleciona onde a gente quer ser honesto. Onde a gente quer viver esse princípio, né? E aí, então, a gente joga ali pra onde nos favorece mais, normalmente. Tem momentos onde eu acredito que a gente talvez meça as consequências, né? E dependendo da consequência da honestidade, a gente barra. Então, essa questão da honestidade seletiva é essa percepção, esse negócio de... eu vou ser honesto, mas só até onde me beneficia. Mesmo que às vezes a gente faça isso involuntariamente, sem perceber que a gente tá ferindo, né? Seja, por exemplo, né? Na escola e tudo, a meia-verdade também, né? A gente poder contar falar... aquilo que tá acho que... Principalmente no nosso contexto, assim, às vezes a gente confessa as coisas nas coxas, né? A gente não traz, às vezes até com Deus, a gente vai mascarando ali uma confissão, vai colocando ali desculpas, em vez de falar, olha Deus, eu fiz isso por isso, isso, isso. Sim. E às vezes eu percebo que se a gente não toma cuidado, a gente chega até pra Deus se justificando ao invés de assumir a responsabilidade dos nossos atos. Eu acho que um grande exemplo que ilustra isso é Saul. Saul, quando ele é confrontado por Samuel, ele começa, mas é o povo que estava me apressando e tudo mais, e eu tive que fazer o sacrifício. E em contraste com isso, quando a gente olha para Davi, e Natan faz aquele confronto com Davi simplesmente fala, pequei. Verdade. E entrando dentro desse tema de honestidade seletiva, acho que a gente pode parar pra pensar sobre isso, né? Às vezes a gente fica mascarando, contando meias verdades, ao invés de assumir a responsabilidade dos nossos erros. E aí a Cris explica melhor pra gente aí. Nossa, o que mais? A única coisa que eu pensei com você falando foi a questão, por exemplo, da gente se justificar muito diante dos nossos erros. Essa questão, né? A justificação significa enxergar a situação, né? A gente vai tentando enxergar a situação de uma maneira mais branda. E a gente precisa tomar muito cuidado para não passar do limite, né? A gente perder essa sensibilidade daquilo que é a verdade mesmo e daquilo que é uma máscara que a gente cria só pra favorecer de alguma forma a gente diante de alguma coisa. Jeito. Ou alguém, se você já tem... já vai pra esse caminho, aos poucos você vai se acostumando. E você acaba se tornando uma pessoa dissimulada. É verdade. Um perigo. Isso é muito perigoso mesmo, meu Deus. E por que a gente age assim? Então a gente falou um pouquinho aí, né, de querer mascarar por benefício, não querer mostrar alguma coisa também. Acho que tem muita essa questão da vergonha também. Não quero contar algo que pra mim é vergonhoso, então vou mascarar também de alguma forma. O que mais que vocês acham?
Esse de evitar as Sim. consequências que você falou. Eu acho que a gente mede muito as consequências, né? Eu vou falar de casos caseiros, por exemplo. Se eu percebo, e isso tem sido um exercício que Deus tem me levado para viver, né? A gente tem sido muito ministrado lá em casa, como casal, né? Para transparência, a gente tem participado de temos recebido aconselhamentos com pessoas, vários casais ali juntos, e aí a gente ouve que falando a respeito desse negócio da transparência entre o casal. E aí, beleza, falamos tudo que dá pra falar, só que aí pra gente se manter nesse ambiente de transparência, a gente precisa continuar falando tudo que precisa falar. E isso, vamos colocar pra aplicar, né, pros jovens aí, pra geral. Em todos os lugares, com todos os relacionamentos onde isso é necessário, né, em todos os relacionamentos, seja você, às vezes, com o seu chefe, seja você com seu amigo discipulador, líder, quem quer que seja, que é necessário, né, que a gente viva nessa transparência, a gente precisa cuidar para se manter nessa transparência. E aí tem a situação que acontece. Às vezes, no dia a dia, eu penso, aconteceu alguma coisa, por exemplo, eu deixei a carne estragar. Não fiz a carne do dia que era pra fazer, a carne estragou lá em casa, né? O meu exemplo de casa. E aí, eu pensei, putz, o Vi vai achar ruim, né? Ele vai ficar meio chateado, vai ficar meio nossa, pô, você tem que cuidar disso, né? Ele não é mal, né? Ele fica tipo, mas faz sentido. Eu ia receber uma bronca ali, por assim dizer, né? Uma chamada de atenção. Resultado, a minha natureza carnal vinha brotando assim, ele não precisa saber disso. Só que eu aí fiquei pensando, não, eu preciso cultivar esse ambiente de transparência total entre a gente. Então, amor, eu estraguei a carne. Não vou... Não... E era um pedaço de brincadeira. Não. Deu ruim ali, né? E aí ele ficou... Só que o que eu pensei? A questão do medir a consequência. Medir essa consequência de ele ficar estressado comigo. Depois eu pensei na outra consequência que eu teria. De que seria... Se eu não fizesse, se eu não falasse, né? Se eu não falasse... Corta aí, pessoal. Se eu não falasse pra ele, a gente teria a outra consequência, que é a nossa... A transparência, a relação de poder ser livre um com o outro de verdade, seria minada. Então, a gente tem esse medo da consequência do que a outra pessoa vai pensar, do que isso vai gerar pra nós, do negativo, por exemplo, do seu chefe no trabalho, ou de você falar que fez alguma coisa errada ali na escola, e como o professor vai reagir, como o seu chefe vai reagir, como o seu discipulador vai reagir quando você confessar um pecado, às vezes um pecado que você já continuava praticando, né? Já praticou uma vez e aí depois caiu de novo. Então a gente tem muito medo da consequência. E por conta disso, eu acredito que a gente decide contar só parcialmente as coisas. E aí isso nos aprisiona. E apesar da gente evitar a consequência das outras pessoas diante de nós, a gente encara, a gente decide, escolhe a consequência de, com Deus, a gente ter a nossa transparência minada também. Sim. Essa vida diante de Deus, a gente tá livre, tá bem, estarmos 100% em paz, né? Com o Senhor, a gente também... E no mundo espiritual, né? Sim. Porque tá nas trevas, tá no mundo de Satanás. Então, a gente não fala, não expõe. Isso pode também ser algo na mão do inimigo e a nossa confiança e relacionamento com Deus minados também. Acho que um ponto interessante pra gente parar pra pensar é algo que tem falado muito ao meu coração, tá, gente? Eu fui numa conferência esses dias, eu voltei e a palavra que mais mexeu comigo foi uma palavra sobre sensibilidade ao Espírito Santo. Sobre o Espírito Santo ser uma pessoa e ele pode ser entristecido. E como você tá falando, os nossos pecados relacionais, ira, amargura, mentira, uns com os outros, eles acabam entristecendo o Espírito Santo. Sim. E dentro daquilo que a Cris falou sobre, às vezes, a gente ficar minando consequências, sem perceber, às vezes a gente acaba entristecendo o Espírito Santo. Verdade.
E além de entristecer o próximo, ou minar essa relação de confiança ali nessa honestidade seletiva, a gente entristece a pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele é uma pessoa que pode ser entristecida. Então, eu fiquei pensando muito nisso quando você falou, sabe? Porque isso acaba gerando uma barreira entre nós e Deus. Às vezes a gente acaba sendo tendo essa honestidade seletiva com Deus, quando na verdade o Senhor já conhece o nosso coração. Ele já sabe. A gente volta pra Gênesis lá, quando Adão e Eva escolhem se esconder com folhas de figueira. Às vezes alguém falou que quem começa com folhas de figueira termina atrás de árvores. E isso é muito sério. Então, algo que eu tenho tentado praticar, né? É o arrependimento rápido. Cara, errou, já arrepende rápido, já conserta rápido, já ora ali diante de Deus pra não ter esse fluxo bloqueado, né? Porque isso impacta muito no nosso caráter, no nosso dia a dia. Muito bom. Mais uma coisa só pra comentar em relação a isso, que a gente revela o Deus no nosso coração, né? Se a gente for parar pra prestar atenção, assim, falando com muito temor isso, mas quanto mais a gente vive nessa cultura de aparência, de se preocupar muito com o que os outros vão pensar, mais a gente demonstra que o verdadeiro Deus do nosso coração são as pessoas e não o Senhor. Porque a gente para de se preocupar com o que Ele pensa em primeiro lugar, que é a gente estar transparente, a gente lidar e precisar encarar as consequências de ser sincero, honesto. E aí a gente acaba focando em agradar as outras pessoas e o que elas pensam sobre a gente, né? Cara, e isso é muito importante porque às vezes a gente vai ficando maduro na fé e às vezes a gente ali tá em ministério, acaba se envolvendo com algumas coisas, e a gente acaba criando uma capa. E aí, voltando no entristecer o Espírito Santo, você e o Vitor estão casados há quanto tempo? Vai fazer 4 anos mês que vem. Você já sabe o que entristece o Vitor e o Vitor já sabe o que te entristece. Sim. E a gente deveria cultivar esse mesmo nível de intimidade com Deus. A gente já deveria saber aquilo que Muito entristece Deus, e porque a gente está se relacionando com Ele. E às vezes aquilo que você acabou de falar, revela Deus no nosso coração. Porque às vezes custa reputação, custa aparência. Gente, confessar pecado, vamos lá. Não é fácil. Não é confortável. Nem um pouco. Não é. Expõe a nossa vergonha, Expõe a nossa vergonha, expõe quem realmente somos. Sim. Às vezes é um pecado ali que a gente precisa de ajuda pra sair daquele local, e a gente precisa voltar ali e confessar. Mas isso revela o Deus no nosso coração. Sim. Muita coisa envolvida. Até a questão de falta de fé. Porque se a gente quer esconder algo daquele que nos criou, que sabe de todas as coisas, a gente não crê que ele sabe de todas as coisas. Ele está conosco no mais oculto, né? Sim, é verdade. E aí, assim, né, até no dia a dia, vamos começar a comentar, a falar um pouco mais sobre o que no dia a dia, como é que isso acontece, né? Mas às vezes na coisa mais simples, o Senhor é Deus Emanuel, então se por um acaso... E aí eu vou citar um exemplo que meu pai ficava maluco comigo, porque atendia um telefone e falava que não tava perto, ele falava, fala que eu não tô, não vou falar que você não tá. Ou ele não pode falar agora, você pode, tipo... Não pode falar porque não quer, mas ele não pode falar agora. E aí, só que eu não vou falar que ele não tá aqui. Não. Porque no mínimo, na mínima fala. Às vezes, por exemplo, a gente não precisa expor, ele não quer falar com você agora. E não precisa ser, assim, ofensivo. Mas a gente zela sendo honesto, buscando estar sincero ali diante do que realmente do que está acontecendo, né? Faz sentido isso? Faz. Tipo assim, agora não dá. Mas você pode tentar mais tarde, então... A gente não precisa se enfiar numa mentira, né? Pra lidar com alguma situação, por exemplo. E aí a gente buscar sermos zelosos com a nossa fala, né? Sim. Pra que realmente, em cada detalhinho da nossa vida... Que não seja uma pessoa que influencia a sua honestidade. Porque eu acho que no ambiente de trabalho é o que a gente mais prova disso. Mais prova, porque o chefe quer que você faça desse jeito, quer que você fale desse jeito. Sim. E isso é mentira e tá normalizado, então é o meu chefe.
Ele paga meu salário, eu preciso Boa. fazer. Não, e fora as picuinhas, Sim. as fofoquinhas, que às vezes a gente precisa se ausentar, porque isso é honestidade. Sim. A gente tá falando de uma pessoa que não tá ali. E isso é muito sério, isso é muito grave, né? Uhum. E só abrindo um parênteses aqui, gente, pelo amor de Deus, honestidade seletiva não é pra você ser mal educado quando alguém perguntar algo pra você e você não gostar de algo, É. pelo amor de Deus. Deixamos claro. Vamos ter sensibilidade, Espírito Santo. Às vezes a pessoa vai tão empolgada, olha, o que você acha dessa roupa? Se você não gostou, fala assim, você gostou? O importante é que você goste. Eu ouvi essa técnica essa Deus. semana. Uma vendedora falou assim: ah, mas e se a pessoa falar, provar e você não achar bonito? Você fala pra ela que tá bonito? Ela, não, eu pergunto se ela achou que tá bonito. Você gostou? É Você se sente bem? Você se sente sim. confortável? Pra mim não faz sentido, mas se tá fazendo pra você. Você não precisa ofender Não as precisa. pessoas por causa da honestidade, Aí já mas é você pode arrogância. ter sensibilidade pra cuidar. Você não precisa. Uma coisa que às vezes eu não sei, mas eu imagino que algumas vezes é cultural. A gente cresceu ouvindo em casa, a gente cresceu vendo os nossos pais ou pessoas de autoridade perto de nós fazendo e agindo dessa maneira. Então, qualquer oportunidade é uma mentirinha simples, assim. Sim. Só pra não magoar a pessoa. Só que aí a gente perde o eixo, entendeu? Sim. Perde o equilíbrio. A gente é muito tênue essa separação entre você estar mentindo e você só estar você tá omitindo, sei lá. Sim. A gente perde a sensibilidade correta de onde está e segue o costume do que a gente estava acostumado a ver e fazer. E aí, no mínimo negócio, por que você não foi? Eu estava a situação real. Eu fiquei em casa para descansar. É porque fulano me chamou, eu tive um compromisso com não sei o quê. E você às vezes conta uma história gigantesca simplesmente por medo de encarar ou Ou de involuntariamente, chatear, por mas você vai costume. Às Costume. vezes por costume, né? Chatear essas preocupações. E a gente precisa, com Jesus e com o Espírito Santo, passar a cuidar para olhar e zelar por este princípio da honestidade sendo cultivado no nosso dia a dia. Apesar da gente ter visto pessoas fazendo, estarmos acostumados, às vezes, contar aquela mentirinha, entre aspas, branca, que não existe isso, né? Mas a gente zelar para sermos sinceros e ter o tato de que você não precisa ofender, mas a gente tem estratégias para falar a verdade sem magoar as pessoas ou magoando o mínimo possível, né? Sem Às vezes a gente lachar quer ser situação. muito político, né? Uhum. Você sabe que você não vai no compromisso. Você sabe que você não vai ver e não vai avisar aquela pessoa. E você fala, vou ver e te aviso. Aí você não vê nem avisa. Mas ao invés de você falar assim, cara, olha, tô numa temporada que eu não vou conseguir sair, tô precisando... Você não precisa ficar também se justificando, mas... Sim. De repente, se você tem mais liberdade, olha, tô precisando economizar, que não é uma temporada que eu vou estar conseguindo sair, é uma temporada que, de repente, você precisa passar mais tempo com a sua família, em vez de ser sincero e falar, olha, mas quando surgir a oportunidade, a gente marca. Aí você fica naquele negócio, eu vou ver e te aviso, e não vê, não avisa, e fica aquilo, e a gente acha que tá tudo bem. Mas voltando pra palavra, que o teu sim seja sim, que o teu não, não. Porque às vezes você acaba até assumindo compromissos que você não queria fazer, mas por medo de chatear outras pessoas. Verdade. Eu tô fazendo curso de finanças. Inclusive, indico muito, muito. E lá tem uma aula só de honestidade. E, gente, como me pegou. Tem um livro antes pra ler também. E me pegou muito, porque fala disso. E a gente, eu não sei vocês, mas eu me achava super honesta. Até ler, eu falei, gente do céu. Porque a gente se acha honesto no... é dízimo, oferta, é salário certinho, não roubo ninguém, não faço... Não, sabe? Sim. Ok, sou honesta. Mas tem esses que a gente considera como detalhes. Isso aqui não faz mal, não vai... Ninguém vai se ferir, mas que é errado. E a gente enxerga isso como algo pequeno, algo que é um detalhe, mas não é. Porque diante de Deus é um pecado, continua sendo pecado. Sim. E isso nos afasta do Senhor, né? A gente estava conversando. E aí, essa questão é muito sério. Porque a gente pode achar que, nossa, a gente não tá ouvindo Deus, a gente não tá porque...
amadurecimento. Você acaba se tornando uma pessoa insensível, na verdade. Mas, na verdade, a gente tá se afastando. Porque não é compatível com ele, com a natureza dele. A gente tá cada vez mais... E aí é tudo que a gente falou que tá envolvido. A falta de fé, um orgulho, uma cultura de aparência, querer agradar os outros e não o Senhor. Muitas coisas, né? E foram essas coisas que foram me pegando. Falei, nossa, realmente, preciso melhorar nisso. A questão assim, não vi sua mensagem. Às vezes eu ia digitar, não via sua mensagem, eu lembrava. Ah, não, eu vi a mensagem. É que eu vi e respondi na cabeça. Então a gente não precisa mascarar toda hora. É essa mania de querer mascarar algo. Mas não, a gente pode ser verdadeiro e é ideal que a gente seja verdadeiro para agradar o coração daquele que mais importa. Sim, é aquilo, é viver pela audiência de uma pessoa. Mas é igual aquilo que eu falei pra vocês. Gente, essa palavra dessa conferência me pegou de um jeito que toda hora eu fico voltando lá pro texto de Efésios pra ver o que entristece o Espírito Santo. Juro pra vocês, porque a gente passa muito tempo entristecendo uma pessoa. E são em pecados relacionais, são em honestidade seletiva, em pequenas coisas, né? Sim. São pequenas coisas que vão minando as relações. A gente às vezes não tropeça a gente não tropeça em grandes coisas do nada. A gente foi tropeçando em pequenas coisas. Ninguém cai do dia pra noite. É um processo que vai se iniciando que leva até a queda, né? Sim. E como romper, então? Como você acha que a gente pode romper nessa honestidade seletiva? Ah, Cris, identifiquei que realmente estou falhando em muitas coisas. Como que eu viro essa chavinha? Poxa, eu acho que uma das primeiras coisas é falar com Deus e pedir a ajuda do Espírito Santo. Porque sem ele, a gente é pela força do nosso braço e daqui a pouco a gente precisa ter essa transformação de natureza, né? Porque naturalmente a gente vai ser levado a fazer o que é mais fácil e mais confortável para nossa carne. Então a gente precisa trazer isso para fazer nascer essa nova natureza dentro de nós, né? Ela já está nascida, o Espírito Santo já mora dentro de nós. Então a gente já tem o que a gente precisa, mas a gente precisa dar espaço para Deus se mover nisso dentro da gente. Uma outra coisa que eu acho que é boa é que é importante, é a gente passar a praticar. Porque naturalmente é aquele negócio, né? A gente tem uma área gramada, e várias pessoas passam de bicicleta em um lugar específico, é um caminho só. Quando chove, a água vai fazer aquele caminho, porque ficou um caminho marcado ali. Para se criar um novo caminho, a gente precisa de muito mais esforço para naturalmente vir para o outro lado. Então, se a gente quer naturalmente passar a vivermos uma honestidade íntegra, não seletiva, né? Não procurando o momento oportuno para ser honesto, a gente precisa praticar intencionalmente a honestidade completa. E aí vai ser um exercício contínuo. Não é uma coisa que vai ser do dia para a noite, mas precisa acontecer continuamente. Então, vai vir o ímpeto de você falar parcialmente, ou igual eu falei, de não contar a carne estragada pro Vi. Então... Era picanha. Não era. Do jeito que machucou ela por dentro também, acho que era picanha. Ah, não era, mas... Não, mas de qualquer maneira... A gente vai vir o ímpeto de não falar. Só que a gente precisa passar por cima disso e intencionalmente decidir cultivar a transparência que a gente quer manter com Deus e diante das pessoas. Também, né? Com as pessoas. Sermos uma pessoa íntegra de coração diante de Deus, que às vezes é só Deus que vai saber que a gente mentiu. Mas ainda diante dele a gente vai saber, né? Vai se quebrar ali, né? Isso. Então acho que são duas coisas assim de bate-pronto que eu penso que são importantes da gente fazer. Pedir ajuda para o Espírito Santo. Dar espaço para a natureza de Deus nascer dentro de nós, se manifestar dentro de nós, porque uma vez que nós nascemos de novo, ela já está dentro de nós, e praticar intencionalmente além daquilo que a gente tá acostumado. Então, se consertar rápido, igual o Juan falou, né? Se vê que fez caca, então já resolve rápido e arruma o eixo de novo, né? Já era, e vida que segue. Importante se conserta, que às vezes vai precisar falar voar, com uma outra pessoa. Pedindo pra Deus, assim, ajuda, você já vai identificando.
Você vai identificando algumas coisas. Sim. E aí no dia, vai orando sempre, né? Então, desde que eu aprendi mais, eu realmente aprendi mais. Eu falei, gente, não... sabe, quando você não enxergava aquilo como errado. E aí eu comecei a enxergar. Falei, Deus, me ajuda a enxergar mais. A enxergar mais. Aí até que teve um dia que eu deitei assim, e aí foi passando várias coisas. Falei, nossa, isso tá errado, isso tá errado. Aí o Dani tá de prova, eu mandei 20 áudios dele confessando 1000 pecados. Muito bom. Falei, olha, errei nisso. Cara, errei nisso. E confessar também. Acho que essa parte é muito boa. Sim. É você ter alguém pra prestar conta, pra estar com você falando assim, olha, eu tô achando que eu tô errando nisso, me ajuda Boa, é muito a bom. identificar se eu falhar nisso, me mostra também. Perfeito, sim. Seja ousado também se falar assim, Espírito Santo, aquilo que eu não tenho coragem de falar, mostra. Aí você vai ver. Nada oculto que não venha a ser revelado. Olha, gente, existe uma realidade entre as discípulas da Mônica de que não foi uma nem acho que foi 2 vezes muito próximas em que ela mandava mensagem no grupo do WhatsApp dizendo: queridas, tive um sonho, o Senhor me revelou situações. Se você sabe que você precisa abrir alguma coisa, traga luz, porque Deus já falou. Mas eu preciso que parta de vocês pra vocês poderem ser tratadas. De vez em quando o Biel solta umas palavras de Nada. conhecimento que eu fico com o zoião assim, ó. Então hoje eu já tô mais Mônica, ligeiro, te assim, ó. entreguei. Mais rápido. minha né? filha. Dá pra gente na marra. olha. Pois é. Muito E bom. aí, até foi muito bom você ter falado isso, Lala, porque a questão de perceber, e aí a gente às vezes percebe uma multidão de coisas, uma multidão de errinhos, né? E a gente esquece, e a gente já quer resolver tudo da noite pro dia, mas a gente Sim. precisa lembrar que é um processo. Eu tava, depois do congresso, né, de mulheres que teve, a gente veio, nossa, não sei quantos vocês ouviram. Mesmo que você não tenha ouvido, Pode ouvir. eu indico pra você ouvir a mensagem de Cris. sábado Eu de ouvi, manhã. muito boa. Na verdade, Falei, né, todo falei. o congresso, gente, meu Deus, foi um tapa na cara da gente de uma maneira absurda. É que eu tava nessa pra gente ser conferência, crente. bem no mesmo. Vamos... Entendeu? Mas podem ouvir, porque tá tudo gravado no Exato. YouTube. E as palavras foram muito confrontadoras para quem quer que seja, não somente pra mulher. Não foi nada. Eu sei. Rapaziada, É, eu se você achando quer que ia ver ser se a um sua levanta- varoa tá andando aí, aprendeu aí no congresso, eu vou ver a mensagem. Você Então. quer de- E aí, dentro a mensagem do sábado de manhã, ela falou sobre 7 princípios da longevidade. Então, ela falou muito sobre saúde, cuidado do corpo também, para que a gente possa cumprir o propósito de Deus. E falando sobre isso, eu vi que ela tinha colocado várias coisas. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, são várias coisas para prestar atenção. Até que, de repente, parece que veio uma luz assim dentro de mim. Vamos devagar. Uhum. Então, 1 mês eu vou me dedicar para desenvolver esse hábito do tópico 1, por exemplo. No outro mês eu vou me dedicar para desenvolver o segundo hábito, porque eu já vou estar um pouco mais firme no primeiro. E assim a gente vai construindo a nossa vida, de pouquinho em pouquinho, e assim também pra gente vencer os erros, as falhas que a gente tem dentro da gente. Vamos focar em uma coisa de cada vez. E às vezes Deus até segura de mostrar pra gente não surtar tanto. É, porque às vezes você vai querendo resolver tudo de uma vez, você Sim. acaba se embolando, vira um peso de culpa e aí, infelizmente, a gente sabe que Satanás se aproveita daquilo que... Aquilo que é uma verdade acaba se transformando num sofisma. Pra quem não sabe o que é sofisma é uma mentira construída com verdades. E às vezes acaba se aproveitando disso. Então, segue essa dica aí que a Cris deu, vai aos pouquinhos consertando ali. Bacana. É o processo, né? Vamos caminhar aí pro final. Se quiser, Cris, você encerrar aí de alguma forma, alguma mensagem. Pra mim, o que pegou é essa questão do caráter mesmo. Você Sim. disse, e eu me sentia muitas vezes assim, se eu for assim, vão achar que eu sou muito chata. Sim. Eu ser honesta aqui, eu vou sentido. ser muito chata. Ah, Mas o que mais importa deve ser o caráter, não a aparência. Perfeito. Então, que seja pra ser chamada de chata. Eu passei recente, eu tinha entendido que eu fiz algo errado. E aí, se você vai ouvir isso, você vai se sentir errado também agora. Mas eu tinha conta de Spotify com o pessoal e era uma conta família. Ou seja, todos os amigos na conta família. Não era uma família. A gente não mora todo mundo na mesma casa. Ou seja, eu estava mentindo o meu endereço, tudo. E aí aquilo me pegou. Eu falei, eu tenho que sair dessa conta. E aí eu saí. Eu falei, eu vou mandar mensagem, vão me achar tão chata, porque eu vou prejudicar de alguma forma eles. Mas eu não vou falar pra colocar outra pessoa, porque se eu falar pra colocar outra pessoa, vou falar pra vai outra botar pessoa mentir. né?
Então, sabe, vale a pena você pagar o preço de ser chamado de chato, aquilo, porque você vai estar agradando o Espírito Santo. Sim. É mais importante. Sim, sim. Eu acho que às vezes a gente presta atenção muito nos gigantes e esquece de prestar atenção naquilo que vai tirando nossa força aos poucos. Então, eu acho bem interessante, Cris, se você puder liberar algo pra quem tá nos ouvindo e finalizar o podcast com uma oração, eu acho muito válido. Amém. Uma coisa que eu lembrei de comentar só antes, né, de seguir para esse encerramento, foi a questão da gente fazer essa confusão, a gente confundir o que é a religiosidade, que a gente quer fugir da religiosidade, de ser um crente sem noção, e que na verdade é religioso mesmo, e a gente faz esse negócio de ser um crente legal, né, e aí ficar preocupado, né, com... Ai, não vou ser religioso, e aí a gente também perde o tato, eu ouvi uma expressão, eu ouvi esses dias explicando a respeito de confundir, dissolver os limites, borrar os limites. Você não consegue mais saber onde é que é o quê. E aí isso também é uma situação, né? Então, a gente tomar muito cuidado para que a gente, querendo não ser religioso, não caia em pecado diante de Deus, ou caia em costumes, em falhas que desagradem ao Senhor, né? Ai, gente, é um assunto, assim, o que mais estava latente no meu coração, né? Igual eu falei, era sobre o temor para falar a respeito disso, entendendo que a gente precisa muito do Espírito Santo. Vivermos nesse lugar de luz, em que Ele é a luz que brilha sobre as nossas vidas, para nos mostrar o que precisa ser ajustado, né? E que a gente não entre nesse lugar de legalista. Sim. Mas sim de olhar o outro fazendo alguma coisa errada e de repente vir e começar a criticar, apontar, no sentido de eu não faço isso, eu sou melhor do que você. Sim, que às vezes a gente não fala, mas dentro de nós é isso que tá registrado, né? E se a gente não toma cuidado, a gente acaba ouvindo essa voz e a gente não externaliza, mas dentro mas dentro de nós, a intenção do nosso coração, que é o que o Senhor enxerga, tá dessa forma, tá orgulhoso, tá buscando enxergar, ver o todo desse jeito, né? Então a gente precisa tomar cuidado para não tomar esse lugar, mas que a gente... E eu errei muito já nisso, gente, muito. Eu acho que por não colar na escola, por exemplo, muitas vezes isso ficava como eu sou dentro de mim, né? Eu sou... Possivelmente, sim, sou melhor do que vocês. E o pessoal mesmo, às vezes, achava que tinha essa visualização, né? E essa intenção do meu coração e tudo. E aí, a gente precisa zelar. Essa cultura da aparência é muito forte, né? Porque é tanto pro negativo de, vão achar que eu sou isso, isso, aquilo. Ou daquilo de, eu vou e fazer às vezes, pra ser. A gente não quer fazer o bem para que os outros não pensem que a gente tá querendo fazer o bem para se aparecer. Porque também tem esse outro lugar. Aí a gente tem que lembrar da candeia, que não é feita para esconder, mas que a gente reflete a glória de Deus e não a nós. Mas enfim, que a gente busque essa humildade diante de Deus, pra gente ser tratado com a honestidade, e viver em honestidade. Amém. Então oremos ao Senhor. Papai, muito obrigada, Jesus, pela oportunidade de nós falarmos sobre isso, pela oportunidade de o Senhor cultivar nos nossos corações essa percepção e esse cuidado, Deus. Pai, eu oro em nome de Jesus para que cada pessoa que está ouvindo isso, Senhor, não se sinta acusada, porque a Tua palavra não vem como para nos acusar, mas ela vem como uma luz, como um auxílio para nos levantar desse lugar de pecado onde nós estamos, desse lugar de escravidão das aparências, de escravidão de agradarmos as outras pessoas, para entrarmos nesse lugar de vida abundante, que é vivendo plenamente, preocupados com o Senhor em primeiro lugar e colocando o Senhor como o nosso Deus real, como o Senhor total das nossas vidas, Pai. E eu oro em nome de Jesus para que cada pessoa que está ouvindo isso, então, Senhor, ela seja encorajada. Sejam encorajados, Deus, a viverem como
como filhos teus autênticos, como filhos teus completos. Que o Senhor passe a ser o Deus da boca dos teus filhos, Senhor, da boca de cada um de nós, Senhor. Que em nome de Jesus nós possamos perceber, que os nossos ouvidos espirituais, o nosso coração, que aumente a nossa sensibilidade para a gente perceber, Espírito Santo, quando o Senhor soprar as situações que nós precisamos mudar por estarmos selecionando onde sermos honestos. Ajuda a gente nesse processo, Espírito Santo. Ajuda a gente naquilo que o Senhor, que sabemos que te agrada, que nós possamos, Senhor, cultivar o que te agrada, porque queremos manter uma vida de transparência contigo, uma vida de unidade contigo completa. Nós não queremos deixar nenhum grãozinho de nada, Espírito Santo, fazendo separação de nós. Mas que possamos ser filhos teus autênticos e completos, possamos ser totalmente teus de verdade, Espírito Santo. Ajuda-nos nesse processo e que nós não desanimemos, Jesus, ao enfrentar situações complicadas, que a gente não desanime, mas que o Senhor nos ajude a conseguirmos passar pelos dias de repente, algum deslize, Senhor, a nos arrependermos rápido e a vivermos diferentemente a partir daquele momento, não do próximo dia, mas do momento exato onde o Senhor trouxer a luz, onde nós estamos falhando. Muito obrigada, Jesus, pela tua bondade e misericórdia sobre nós, e que o teu nome seja glorificado através de nós em cada coisinha. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, Cris, muito obrigado. Obrigada. Fica o convite pra voltar, acho que a gente tem muito papo pra bater. Laís, valeu pela oportunidade. Vai ser um prazer, Valeu. gente. E, gente, é isso. Se você ouviu, compartilha com a sua célula, compartilha no seu Instagram, tira print, marca a Cris lá, fala assim, olha, o Dunamis tem a Rafa Gonçalves, mas o GP Sounds tem a Cris Costa. E nos ideia. siga aí nas redes sociais e acompanhe o GPcast. Você pode comentar tanto no YouTube quanto aqui no Spotify. Amém? É isso e até a próxima. Valeu, galera. Falou. Falou. Falou.